Bruno Henrique do Flamengo iguala Gabigol em gols marcados em clássicos cariocas. E o Zenit faz uma proposta ridícula para tentar contratar o capitão do Flamengo, Gerson. E após uma maratona de clássicos no Rio de Janeiro, o elenco do Flamengo recebe 2 dias de folga e deve se apresentar novamente terça-feira pela manhã. E no vídeo agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, acionar o sino de notificação, que é muito importante, aproveitar para deixar aquele like. Bom, começar o vídeo falando aí dessa proposta. Proposta não, isso aqui é sacanagem, brincadeira do Zenit, né? 18 milhões de euros para tentar contratar o Gerson, capitão Gerson do Flamengo. Isso aqui chega a beirar a ofensa, tá? O Zenit está liso, que durma, né? Vai descansar um pouquinho, vai tentar arrumar dinheiro, porque 18 milhões de euros, meu amigo, você não vai nem sentar para conversar com a direção do Flamengo para tentar negociar o Gerson. Isso aqui, pelo amor de Deus, é um descaso, tá? O Gerson, beleza, tem 27 anos, como eu falei no vídeo anterior, tem contrato com o Flamengo pelo menos aí até 2027. Então, o contrato dele com o Flamengo ainda é bom. Beleza, o Flamengo tem que se sondar, porque vai ter proposta de fora, sim, mas, cara, 18 milhões de euros é ridículo. Os Zenit têm que entender que o Gerson é muito importante para o Flamengo. E, ó, tá tentando. Pelo visto, inclusive, vai até aumentar essa proposta. E a informação em primeira mão, dada aí do interesse do Zenit para com o Gerson, a proposta, foi dada pelo canal Rubro News TV e depois confirmado pelo GE. O diretor de futebol José Boto disse recentemente que o Flamengo não permitirá a saída de nenhum jogador considerado importante. Inclusive, pensando nisso, o Flamengo vai lá e emite um comunicado oficial a respeito dessas sondagens que os jogadores do clube podem sofrer. Dá uma olhada aí nesse comunicado. Diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo reitera que nenhum jogador considerado imprescindível para o clube será negociado nesta janela de transferências, conforme já destacado pelo diretor técnico de futebol, José Boto. O Flamengo recebe sondagens por seus atletas constantemente, mas esta decisão permanecerá inalterada. Esse aí então foi o comunicado do Flamengo. Beleza, quer contratar o Gerson? Meu irmão, para o Zenit ainda, que complicou a vida do Flamengo quando o Flamengo tentou trazer o Claudinho, para o Zenit tem que ser aí de 30 milhões para frente. Chega lá na hora, faz alguma coisa, rasga papel, enfim. Mas não é para vender o Gerson para o Zenit. Trava tudo que for possível e eu até tenho certeza que o Gerson nunca ia pensar em sair do Flamengo nesse momento, principalmente nesse momento, para ir para o Zenit, cara, ficar escondido lá. Uma coisa que o Luiz Henrique fez e eu acho que foi um retrocesso para a carreira dele. Enfim, Flamengo já disse que não vai vender agora nenhum jogador importante. Essa proposta do Zenit é ridícula. Os diretores lá, o do clube, o dono, não sei o quê, precisa aprender a analisar os jogadores. O Gerson é muito importante e não é reserva para você vir com uma mixaria dessa. Então, meu filho, tá liso, tá precisando de dinheiro, vai dormir, descansa um pouquinho, que essa vontade de comprar jogador bom e barato vai passar. Bom, mudando de assunto, falar de Bruno Henrique, que ontem marcou, né, um gol de pênalti contra o Vasco, e com isso, Bruno Henrique igualou o Gabigol em números de gols marcados em clássicos cariocas, beleza? Depois de se tornar o jogador mais vitorioso da história do Flamengo, e inclusive o Mauro César questiona esses números do Bruno Henrique e do Arrascaeta, mas enfim, os números estão aí, né? O Bruno Henrique e o Arrascaeta, eles seguem colocando o nome deles na história ainda mais do Flamengo. Com esse gol que o Bruno Henrique marcou ontem de pênalti contra o Vasco, ele iguala outro personagem muito grande na história do Flamengo, que é o Gabigol. Companheiro ali desde 2019, ano passado encerrou o contrato do Gabigol com o Flamengo, tá jogando lá no Cruzeiro, sendo feliz, que seja feliz para lá. Bruno Henrique então chega a 20 gols marcados em clássicos cariocas. A vítima preferida do rei dos clássicos é o Vasco, né? O Vasco levou aí 9 gols do Bruno Henrique, outros 7 foram feitos contra o Botafogo e 4 contra o Fluminense. O Gabigol tem os números iguais e a vítima maior do Gabigol foi o Fluminense. Há muita gente, inclusive, que coloque o Bruno Henrique à frente do Gabigol em questão de idolatria dentro do clube, e eu sou um desses. Você pode discordar. E ok, futebol é dessa maneira. A idolatria é uma coisa que não dá para você dizer, o cara tá errado porque ele considera o Léo Moura mais ídolo, por exemplo, do que, sei lá, Everton Ribeiro. Tá? Tô só dando um exemplo aqui. Então é uma coisa de pessoa. Eu considero o Bruno Henrique mais ídolo que o Gabigol. Muita gente não considera e beleza, tá? Mas os números estão aí e com certeza o Bruno Henrique vai ultrapassar o Gabigol nessa artilharia de clássicos carioca.
No Flamengo, desde 2019, o Bruno Henrique tem 284 jogos, 98 gols e 52 assistências, conquistando aí 14 títulos. São muitos títulos de expressão. Cara, e o Bruno Henrique, ele é gigante dentro do Flamengo, a 2 gols apenas de fazer o seu 100º gol com a camisa do Mengão. Com certeza isso vai acontecer esse ano. Tomara que seja num desses clássicos, desses jogos grandes, que o time precisa dele para ele comemorar o gol de número 100 pelo Flamengo. Bom, após uma maratona de clássicos do Flamengo, o time ele pegou 2 dias de folga aí, na verdade. Com a vitória de ontem em cima do Vasco, o Flamengo conseguiu a classificação antecipada para a semifinal do Carioca. Com isso, o clube deve se reapresentar terça-feira. O Michael, que saiu até então lesionado da partida, deve fazer o exame dele amanhã no CT do Ninho do Urubu para ver se realmente teve algum tipo de contusão, se vai precisar passar por algum tipo de procedimento para melhorar a recuperação dele. Tomara que não tenha sido nada grave. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não se sabe exatamente se o Michael vai precisar ou não se afastar dos gramados e se foi alguma lesão grave. Tomara que não tenha acontecido isso. E aí, após se apresentar na terça-feira, o Flamengo vai ter mais ou menos 4 dias para se preparar, porque sábado encara o Maricá, pelo Campeonato Carioca. Já classificado para a próxima fase do Carioca, após essa vitória contra o Vasco, o Flamengo vai receber então o troféu da Taça Guanabara, que é dado para o campeão dessa primeira fase do estadual. Então o Flamengo conquista a Taça Guanabara, está classificado para a próxima fase do Carioca. E aí, meu filho, é só administrar isso daí, porque tem tudo para o Flamengo sair campeão desse torneio, que, volto a falar, não é tão importante para mim, mas pode ser importante para você, pode ser importante para a massa flamenguista, e também é importante para o clube, porque vai ser mais um título para o Felipe Luiz, mais um título para os jogadores, e, bem ou mal, financeiramente falando, é bom para a questão da carreira de técnico e jogador. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar do Lohan, que viajou hoje uma Turquia, onde o time lá, CSKA, está fazendo a pré-temporada, pré-temporada de inverno. Inclusive viajou para fazer a bateria de exames necessários, aquela coisa de protocolo, de fazer exames e tudo. No final das contas foi bom para todo mundo, porque ele sai agora. Se ficasse na base ia ficar desvalorizado. O Flamengo não ia conseguir vender ele por mais que 8 milhões, com certeza. E sair nesse momento, e o Flamengo ainda manter 20% de direitos do Lohan, foi um bom negócio para o clube e foi um bom negócio para o jogador, que vai respirar novos ares, vai ter novas chances, e poder demonstrar o bom futebol que a gente sabe que ele tem. Então, Lohan, boa sorte, Deus abençoe e muito sucesso. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se você não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, aciona o sino de notificação e já deixa aquele like. Valeu, nação. Até a próxima.